Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui para deixar uma mensagem da Palavra de Deus no canal. Mas antes, meus queridos, eu agradeço você que já se inscreveu. Um forte abraço, que o nosso Deus possa multiplicar e somar na sua vida milhões de coisas boas, de saúde, paz, muita felicidade no seu coração. E você que não é inscrito ainda, eu peço a você que se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares, deixe o seu like, entende? E ative o sininho na posição todas, para quando eu postar vídeos novos, o YouTube possa divulgar até você. E assim a palavra de Deus possa circular mais e chegar a mais pessoas, entende? O Evangelho da Graça é isso, meus amados. É uma palavra que entendemos que estamos junto ao Pai o tempo todo, que estamos juntos a Deus o tempo todo. Mas não sai daí não, assiste o vídeo até o final, que no final a mensagem você vai entender, o sentido da mensagem à luz do Evangelho da Graça. Gostaria de falar um pouco do Apocalipse, do final dos tempos, no final do mundo, do mundo que muitos de nós aí hoje aprendemos que o mundo ia ter um fim, que o mundo ia acabar. E aí a gente vem no sistema religioso ouvindo essas coisas e às vezes a gente fica preocupado quando chega uma época de pandemia dessa, a gente está achando que aí já é o final do mundo, entende? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus diz lá em Eclesiastes 1, versículo 4, geração vai, geração vem e a terra permanece para sempre. Então Deus não fez o mundo para acabar, como ensina o sistema religioso. Mas eu vou começar o estudo de Marcos 13. De Marcos 13, acompanhe comigo e depois você acompanha na sua Bíblia, faz pesquisa aí no YouTube, eu que faço, Tem o YouTube, faz pesquisa, que você vai entender a mensagem da palavra de Deus. Marcos 13, versículo 1. Aqui estava se tratando do templo. Os discípulos, quando saem do templo ali com Jesus, eles admirados, o templo bonito, Eles falam para Jesus: mestre, olha esse templo, olha que bonito, olha aqui, E Jesus, não tão maravilhado com aquilo, Jesus respondeu para eles: e quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras, olha que edifícios. 2. Ao que Jesus lhe disse: vês estes grandes edifícios? Não se deixa aqui pedra sobre pedra que não sejam derribadas. Então Jesus não estava tão admirado com aquele edifício. Jesus falou: não, você não está vendo isso daí? Não vai ficar pedra sobre pedra aí que não seja derrubada. Isso aí vai ser tudo destruído. Jesus disse a eles, porque estava maravilhado com aquilo. E mais na frente do contexto, eles perguntam para Jesus quando e qual é o sinal dessas coisas. Mateus 24, ali no versículo 14, Jesus disse: importa, este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então o evangelho tinha que ser pregado. Isso já era um sinal, um sinal do fim dos tempos, que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Isso aí já era um dos sinais. E mais no contexto você lê, Jesus diz que torcesse para que isso não acontecesse no inverno, Jesus falou que torce para que não aconteça no inverno, porque o inverno de Israel era muito frio, e aí das grávidas, naquele dia, das que estiver amamentando. E Jesus disse que quem estiver no campo não dá tempo a voltar, quem estiver na Judéia que fuja para o monte. Então você entende que se isso daí fosse um final do mundo, ninguém podia correr. Porque todos os lugares que você estivesse correndo e escondendo, o mundo ia acabar lá também. Então esse conceito do fim do mundo era
para o mundo judaico, o mundo de Israel, o mundo ali de Israel, de Jerusalém, que ia ser destruído junto com o templo. E Paulo já sabia que o evangelho, depois da cruz, o apóstolo Paulo já sabia que agora o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura, a todo mundo judaico. Veja aqui em Colossenses 1, a partir do versículo 23, e Paulo diz assim: se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura e que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então Paulo aqui já sabia, olha, o evangelho já foi pregado. Jesus disse que o evangelho ia ser pregado antes da cruz, né? Antes da morte dele. Ele falou, Jesus de Nazaré ali em vida falou para os discípulos que importa que o evangelho seja pregado a toda criatura antes da queda, antes do fim do mundo, da queda do templo. Aí veio ali, vocês sabem que lá em Mateus 27, 28, ali foi a crucificação de Jesus. Ali Jesus de Nazaré morreu, ressuscitou no terceiro dia. Então agora já o apóstolo Paulo já disse que aquela mensagem de Jesus lá, do evangelho para ser pregado, já tinha sido pregado, e agora eles já estão vivendo ali às beiras, né, o acontecimento da queda do templo, do fim do mundo, o Apocalipse. Primeiro aos Coríntios 6, olha Paulo tornando a afirmar aqui, na outra mensagem aos Coríntios, assim como o testemunho de Jesus Cristo foi confirmado entre vós, entende? Assim como a palavra de Jesus disse que o mundo ia acabar, foi confirmado entre vós, já estamos aqui agora, já na esperança, já estamos aí próximo a esse acontecimento. No 7. De maneira que nenhum dom vos falta enquanto andais a manifestação, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Então aqui Paulo já está ciente que isso vai acontecer. E Paulo já está passando para eles que o Apocalipse agora já está chegando. A manifestação de Jesus é o retorno de Jesus depois que Jesus subiu para o céu, depois da morte. Ele retorna agora para o juízo final dos judeus, do mundo judaico. E Paulo já está falando. Enquanto vocês estão aguardando a manifestação do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, 8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, eles tinham que ficar ali firmes na palavra, focado na palavra, sabendo que ia acontecer num tempo não muito distante, num tempo muito breve, esse apocalipse, esse juízo final ia acontecer. Porque uma vez que o evangelho já tinha sido pregado, aí já está às portas, né? Já está às portas a volta de Jesus para o juízo final, para o cumprimento, o cumprimento do Apocalipse, né? Para o cumprimento do Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 1, está bem claro que esse Apocalipse, esse juízo final, que o sistema religioso nos ensinaram que ia ser para um futuro próximo, para nós, não foi para eles. João estava ilhado na ilha de Pátmos pelo Império Romano. E aqui, João escreve, Jesus revela a João e ele escreve num rolo ali, num livro,
para ficar registrado para eles. Só que a Bíblia, ela ficou registrada. Então esse livro, a Bíblia, ela ficou registrada. O que ficou escrito, ficou. E a Bíblia foi finalizada antes do Apocalipse. Ficou registrado ali para eles, só que eles colocaram no cânon bíblico. E chegou até nós. Só que nós não podemos viver o fim do tempo, o fim do mundo judaico, naquela época, para eles, como se fosse para nós, que isso aconteceu no ano 70. Veja bem a declaração de João, a revelação de Jesus. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente, né? Era para isso lá, brevemente, de lá até hoje, já passou muito tempo, né? Então não é tão breve assim. Então foi para eles lá. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então ali o anjo, ele notificou ao servo João. E ele escreveu. E o que ele diz? Ao qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. O que João viu? João sabia de tudo. Viu, e Jesus manda ele escrever ali de tudo e testificar ali o que tinha acontecido. Que aquilo ali já estava às portas. E disse assim no 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. De novo, fala em breve e próximo. No mesmo, pode conferir na sua Bíblia, Apocalipse 1, capítulo 1, do 1 até o 3. Fala duas vezes, fala que está breve, brevemente deve acontecer, e no 3 fala que o tempo está próximo. E aí, João começa a se escrever a igreja da Ásia, né? As igrejas, 7 igrejas da Ásia. E depois o Apocalipse vem ali mostrando os 7 selos, aquelas coisas. Mas os judeus sabiam que aquilo ali era para eles, era para eles. Eles entendiam o que João estava escrevendo ali. E ficou registrado. E por isso, hoje, muitos apoderam disso daí para colocar medo nos irmãos, para ficar mais fácil de ser controlado por esses líderes religiosos que tem hoje aí, nos dias de hoje. Uma vez que o povo está com medo, é mais fácil de alguém tirar vantagem em cima disso para seu bem próprio, poder aquisitivo, poder financeiro, porque é a ideia dessas igrejas de hoje. E cada vez que você entende o Evangelho da Graça, escrito ali pelo apóstolo Paulo, pregado, né? Porque o apóstolo Paulo foi Jesus que levanta ele depois da cruz para pregar para os gentios a mensagem do Evangelho da Graça. Foi Deus que levantou Paulo para isso. E Paulo pregou o Evangelho da Graça, ensinou. Só que Paulo também estava vivendo ali antes da queda do templo, antes do Apocalipse. E você vai ver ali em Romanos e Atos dos Apóstolos a preocupação de Paulo, porque Paulo ele fazia eles entenderem que estava vivendo ali um período de transgressão, um período de transição da lei para a graça. E estava sendo muito difícil isso para Paulo, porque Paulo estava vindo no meio de um povo ali que vinha debaixo das leis ali do templo ali de Israel, da Torá, aquele homem que no sábado, todo sábado estava acostumado a ouvir, né, aquelas leis, agora para aceitar uma palavra nova para eles, que era o Evangelho da Graça. Então, esta palavra, com a morte de Paulo, ficou esquecida, que é o Evangelho da Graça, mas é esse Evangelho que nós temos que trazer para os dias de hoje, né, para nossas vidas. Falando da queda do templo, da destruição de Israel, ficou na história. Você pode pegar e baixar no seu
no seu celular, né, aí no YouTube, no Google, você pode ver aí que aí tem história. O historiador Flávio José, né, ele narra essas coisas. Ele narra a história, ele conta da queda do templo, ele conta a destruição de Israel total ali, que foi o Apocalipse. Eu vou ler só um pouquinho aqui da história de Israel depois da cruz, depois da destruição. Quem foi que destruiu? Está escrito assim: as tropas romanas do general Tito, tomando a cidade de Jerusalém. Aqui tem data, em 8 de setembro de 70, do ano 70, depois de Cristo, o templo é incendiado e os habitantes são deportados como escravos, e o templo, construído por Salomão em 970 a.C. e reconstruído por Herodes em 19 a.C., era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus. Então, eles usavam aquele templo ali para a política e para o sistema religioso da época. Aquele templo ali, se Jesus morre e não vem julgar os judeus, se Jesus vai e não volta para julgar e aquele templo continua até os dias de hoje, entende? Aí sim, aí poderia vir um apocalipse. Aí sim, aí poderia ter o fim do mundo. Mas as promessas de Jesus, as profecias de Jesus, era o fim daquele templo, daquele mundo de lei, daquele mundo de fardo para os judeus. Então você, no seu celular mesmo, você pode fazer as pesquisas que você vai entender e vai compreender a mensagem da graça pós-cruz, pós-juízo final, né, pós-queda do templo. Então, e hoje, como nós deveremos viver? Jesus encontrou a mulher samaritana ali quando ele, na história que ele passa para pedir água ali para beber, ali em João 4, Jesus deixou um trechinho ali, uma pequena mensagem que dá para nós entender como nós podemos viver hoje. Disse a mulher, João 4, 19, disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então ela conversando com Jesus num diálogo, ela entende ali que Jesus é um profeta. 20, nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então quando Jesus vai falando com ela ali, conversando ali, aquele negócio da água e tudo, ela entende que Jesus é profeta e ela está achando ali que Jesus está falando com ela para adorar no templo. Mas os samaritanos adoravam ali no monte. E Jesus responde a ela, 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorar o Pai. Então Jesus está falando assim para ela: não é bem isso. Adora o Pai, não é lá em Israel, no templo, não é no monte aqui de Samaria. Vai chegar uma hora que o Pai importa que ele vai ser adorado em espírito e em verdade. Então, meus queridos, não precisa você estar dentro da igreja, num sistema ali debaixo de uma doutrina de um homem, de um pastor. Hoje nem existe mais esse termo pastor, entende? Porque nós vivemos na graça. Então, em qualquer lugar que você está, o Espírito está com você. Deus está aí presente na sua vida. Deus está com você em qualquer lugar, o tempo todo. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, por essas coisas assim, são porque nós não damos ouvido ao Pai. Nós não prestamos atenção nas mensagens da graça do apóstolo Paulo. Porque a palavra de Deus ensina que nós devemos adorar o Pai, nós devemos adorar em espírito e em verdade o tempo todo. Importa que onde que você estiver, você tem que lembrar que o Espírito está contigo, que Deus está te vendo. Onde que você pisar o seu pé, Deus está ali. Porque tudo foi criado por Deus.
Esse maravilhoso mundo aí foi Deus que fez, Ele está em cima de nós, Ele não mudou nada. As coisas continuam como foi feito. Só que nós, às vezes, passamos e não damos atenção à natureza que Deus criou. Tudo estão aí, entende? E o Pai está contigo. Dá mais atenção à sua vida espiritual. Dá mais atenção ao que diz a palavra de Deus. Porque aquela época de templo já não existe mais. O templo é você, sou eu, porque o Espírito do Pai não habita mais em templo feito por mão de homem, por mãos humanas, né? Mãos humanas. Ele habita dentro de cada um de nós. Então é isso, meus queridos, a mensagem de hoje. Agradeço por você assistir meus vídeos. Deixe seu comentário, né? Divulga esses vídeos para mais pessoas. Me ajudam a fazer a palavra de Deus chegar a mais coração. Agradeço. Até um outro vídeo. Graça e paz a todos.